Vamos começar. Eu vou começar com vocês aqui dando o básico. Eu acho que assim, sempre que a gente vai começar um momento, um acordo, um encontro, eu acho bem importante que a gente acene quais são os acordos, qual que é a proposta desse momento. Eu acho que a primeira coisa que eu quero falar assim para vocês é que de maneira alguma eu tenho a pretensão de esgotar o assunto da comunicação não violenta. Esse assunto, ele tem um livro imenso. Cadê meu livro do macho? Esse livro aqui, com letrinhas minis, inteiro, é sobre comunicação não violenta. Tem formações inteiras sobre isso, que duram semanas, meses, dias. Então, aqui a gente vai dar um passo, sabe? Uma pincelada no tema, mas eu acho que a gente vai conseguir, e essa é a minha proposta, despertar para essa ideia, despertar para a CNV, entender por que ela existe, para que ela existe e principalmente dar esse destaque para essa ideia. Por que a gente sente? Por que sentir? E por que dar ênfase no sentir? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que a minha proposta é falar por volta de 30 minutinhos. Eu vou tentar me ater a isso. Depois a gente pode abrir espaço para a gente conversar, trocar ideias, vocês mandam perguntas. Se vocês olharem do ladinho do adicional comentário, tem um pontinho de interrogação, um balãozinho com um pontinho de interrogação. Se vocês apertarem, fica mais fácil para mim identificar as perguntas. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar por lá, que lá no finalzinho a gente para um tempinho para conversar, tá bom? Eu acho que é isso. Vamos começar? Ah, não, tem um detalhe importante. Eu tenho uma tendência bem grande a falar muito rápido, principalmente quando eu estou super animada e agitada. E como esse é um tema que eu gosto bastante, pelo qual eu tenho muito apreço, pode ser que eu comece a falar muito rápido. Se isso acontecer, me avisem aqui. Pode me falar nos comentários que eu dou uma reduzidinha e vou tentar ir mais devagar, tá bom? Agora sim, bora começar. Eu acho que a primeira coisa que eu quero falar para vocês é quem eu sou, por que eu estou aqui e de onde que eu vim. Quando eu costumo me apresentar, geralmente eu falo que eu sou uma pessoa curiosa, que tem bastante interesse pelo conhecimento e eu gosto de aprender, de pesquisar. E eu falo assim que eu amo animais, sabe? E eu acho que os animais que eu amo principalmente são seres humanos. E a partir desse amor, eu acho que veio essa ideia de entender tudo que envolve os seres humanos. Entender os sentimentos, entender a nossa percepção como humanos. E foi aí que a comunicação não violenta entrou na minha vida. A primeira vez que eu tive contato com o CNV aconteceu num post de um site que chama Papo de Homem. Não sei se vocês já ouviram falar. É um site que eu acompanhava desde muito novinha. Quando eu comecei a acompanhar o Papo de Homem, eu buscava lá informações sobre relacionamentos. Eu ia lá na fonte do masculino buscar informações que eram relativas para meus relacionamentos que não eram tão fáceis na adolescência. E aí, lá no Papo de um Homem, assim, já em 2013, eu li um texto de um dos caras que escreviam lá, que era o Frederico Matos, é um psicólogo, onde que ele veio falar sobre comunicação não violenta, CNV. E assim, é um texto fantástico. Até hoje eu acho esse texto fantástico. Ele pegou os comentários que o pessoal fazia no próprio site e fez ali um posicionamento para a gente. Veio falar assim, olha como você está falando, olha quanto agressiva essa linguagem. E ele ia trazendo assim algumas coisas do livro. E eu acabei de ler aquele texto e falei, uau! Sabe assim, quando te dá aquela coisa falando, gente, eu quero entender isso. E aí eu fui lá pro texto de novo, eu reli o texto mais uma vez, peguei ele várias vezes, até que eu fui procurar o livro. E segredo aqui nosso, é muito fácil de achar o livro na internet. Joga no Google, o livro do Marshall está disponível aí facinho para download. Mas vou voltar. Nessa época, eu tive contato com o livro, logo eu li o livro inteiro, apaixonei pelo livro e falei, comunicação não violenta, eu pratico, eu sou uma mulher que fala comunicação não violenta. E aí, assim, leve engano, não falava, não praticava, e eu fui descobrir isso só muito tempo depois, quando em 2018 eu fui fazer uma formação. E ali nessa formação com o Pablo Bederman, pela primeira vez, eu entendi o que era praticar comunicação não violenta, o que era falar comunicação não violenta, o que era usar no dia a dia a comunicação não violenta. Já adianto que foi desconfortável, eu tive que lidar com a minha dificuldade de comunicar um tanto de coisa que eu tinha. Eu tenho uma tendência a me preservar. Então, assim, se eu tô desconfortável, eu não falo, eu fecho a cara e fico quietinha. Pronto. Então, ali com o Pablo, eu tive que enfrentar essa situação de frente, assim. Mas quando acabou a formação, eu senti que eu dei um passo grande na comunicação não violenta.
Tempo depois, no ano seguinte, eu fui partir para a equipe de fundação, né, de formação desse curso, de organização. E aí a gente fundou a CNV em Curso, que é um grupo do qual participo, que tem essa ideia de promover a comunicação não violenta. E nesse ano seguinte também eu fui fazer uma outra formação. Dessa vez com outro professor, que é o Dominique Barter. Ele é um inglês que mora aqui no Brasil há bastante tempo. E o Dominique Barter, ele é considerado o expoente da comunicação não violenta aqui no Brasil. Ele se formou diretamente com o Marshall Rosenberg é o psicólogo que sistematizou a comunicação não violenta. E o Dominique Barter veio morar no Brasil e trouxe aqui para o Brasil essa ideia de comunicação não violenta. E na minha formação com o Dominique, eu de fato, eu percebi o potencial que a comunicação não violenta tinha, porque o Dominique, ele tem uma ideia muito forte de que a comunicação não violenta é objeto de transformação social. Ele participou dessa questão dos grupos de... Agora eu vou esquecer o nome. O pessoal faz conciliação, que faz conciliação judicial. E ali, quando o Dominique apresenta várias ideias de transformação envolvendo a comunicação não violenta, eu falei, é isso, a linguagem é um objeto de transformação, a linguagem ela pode trazer o novo, ela pode trazer a experiência da CNV para todos. E a partir daí, eu acho que esse virou o tom da forma, do modo que eu enxergo a CNV. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos lá. O que é a CNV? Só vou beber um tiquinho de água e a gente já continua. O que é a CNV? Né? Eu estou aqui falando CNV, comunicação não violenta. Qual que é essa ideia? Eu acho que para a gente ter só... Eu vou fazer contar um casinho do macho, eu preciso entenderem de onde vem essa necessidade dele de uma linguagem que seja diferente. O macho, ele é descendente de judeus, mas ele morou nos Estados Unidos desde a infância dele, e ele fala que quando ele estava na adolescência, indo para a escola, ele sofria violência, sofria bullying, né, a palavra que eu uso hoje em dia, ele sofria bullying no ambiente escolar. E o Marshall fala que ele vivia essa violência no ambiente da escola, ao mesmo tempo que quando ele chegava em casa, ele vivia um ambiente muito amoroso. Ele usa o exemplo que ele fala que ele tinha um tio que cuidava diretamente da avó do Marshall, que estava muito doente. Esse tio cuidava da avó, trocava a avó, fazia uma série de... dava uma atenção muito especial para essa avó. E ali o Marshall começou a crescer naquele desconforto. Como que algumas pessoas podem ser tão agressivas e outras pessoas são tão amorosas, tão carinhosas com as outras? Ele vai para a faculdade, lá na faculdade ele vai fazer o curso de psicologia, e lá no curso de psicologia ele começa a querer investigar isso. De onde vem a maldade das pessoas? Por que algumas pessoas são más? E ali ele vai estudando, vai pesquisando, e aí de repente ele vê que a ideia não é essa, não é que as pessoas são más, as pessoas são boas. Mas por que as pessoas, na hora de passarem seu conteúdo, por vezes passam ele de forma tão agressiva para as outras? E aí, baseado numa série de psicólogos dessa época, de textos, de estudos, ele começa a sistematizar o que a gente conhece hoje em dia como comunicação não violenta. É importante a gente lembrar que esse termo não violência, ele é um termo baseado na ideia do Mahatma Gandhi, que eu creio que vocês conheçam. Quando o Mahatma Gandhi fez ali aquele processo de independência da Índia, ele usou essa ideia da não violência. A gente tem, assim, todo mundo no livro de história provavelmente viu aquela figura dele sentado ali, todo mundo sentado, fazendo aqueles protestos. Ele fez o protesto de ficar em jejum por diversos dias. Era uma forma de usar a não violência para fazer a transformação social. E a gente sabe que ele obteve sucesso. A Índia conseguiu se libertar da Inglaterra através desses protestos não violentos. E ali o Marshall pega essa ideia da não violência que estava ali e leva para essa construção da linguagem. E qual que seria esse lugar da não violência? Ele tem uma frase que eu até anotei aqui, porque vou falar entre aspas para falar certinho, que é a ideia que a não violência é um estado natural, compassível, quando a violência afasta do nosso coração.
Eu acho assim que é uma ideia muito interessante você pensar que ele considerava que nós, seres humanos, naturalmente somos compassivos. Eu sei que por vezes é difícil a gente acreditar nisso, né? Muitas vezes a gente está ali convivendo em situações desafiadoras. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é bastante desafiador. E quando a gente pensa que as pessoas naturalmente são compassivas, as pessoas naturalmente são boas, eu acho que isso traz, primeiro, um desconforto, porque você pode virar e falar assim: será mesmo? Não tenho certeza. E em segundo, eu acho que dá uma esperança, porque quando você começa a acreditar nisso, você vê a possibilidade e fala: ok, se as pessoas são boas, eu acredito que eu posso conviver, que eu posso transformar, que o ambiente, que a vida pode ser melhor. E quando a gente sistematiza, a gente pensa a comunicação não violenta, já entrando para esse lugar do que é o processo de comunicação, o que a gente faz, a gente tem 4 passos. A ideia seria que a gente observa, então eu observo a situação, eu observo o lugar onde eu estou, eu observo o que eu estou sentindo, eu identifico o sentimento que eu tenho. Por trás desse sentimento, eu percebo a necessidade que está ali me levando a sentir aquilo. E finalmente eu formulo um pedido. Então a gente junta esses 4 passos. Vamos lá de novo. A gente observa, a gente sente, a gente vai entrar para a necessidade e, por fim, a gente faz um pedido. Parece simples e muito básico. Foi quando eu li isso no livro, eu falei, ok, já entendi. Posso colocar isso ativamente no meu dia a dia, na minha linguagem. Mas, assim, foi só depois que eu fui entender e na prática que você começa a entender, talvez, como que isso te exige percepção de você mesmo. Como que isso exige que você entre em contato com você, que você entre em contato com seus sentimentos, que você entre em contato com seus desconfortos. Então, foi ali que quando eu tive que lidar com isso, assim, igual eu falei, sabe? Quando eu tive que lidar com a minha dificuldade de não expressar o que eu estava sentindo, de ficar de cara amarrada, de ficar brava, ao invés de manifestar e dizer, olha, isso me traz desconforto, foi que eu entendi o passo que é a comunicação não violenta. Eu vou dar para vocês um exemplo, 2 exemplinhos assim, só para a gente poder compreender o que é usar a comunicação não violenta, o que seria falar na comunicação não violenta e o que seria não falar, tá bom? Só aproveitar, dar um beijo pro pessoal que está entrando. Obrigada, gente, tá muito legal. Beijo, tia, beijo, Thay, e vambora. Gente, o que acontece? Vamos pensar assim, a situação é essa. Você chegou em casa, nós mulheres aqui, trabalhamos um dia inteiro, puxado, e você chega em casa. Quando você chega em casa, você passa pela pia e a sua pia tá cheia de vasilha, lotada. Você olha para aquilo e a sua vontade é gritar com alguém. Você dá mais 2 passos, você vai até a sala, os seus filhos estão ali brincando, sabe? Vendo televisão, tá mexendo no telefone celular, a pia tá cheia de vasilha, você tenta respirar fundo, mas vai subindo uma raiva e de repente você explode. Que saco! Eu saio para trabalhar o dia inteiro, eu fico fora de casa, eu saio cedo, volto tarde, vocês não são capazes de lavar essa vasilha que tá aqui. Eu já pedi diversas vezes, lava a porcaria da vasilha. Ok, mensagem dada. Provavelmente nessa hora, quem estava no telefone vai largar o telefone, vai levantar e vai para a pia. Quem estava na TV vai desligar a TV, vai passar todo mundo para a pia, lavar a vasilha, pedir desculpa e provavelmente nos próximos dias você vai ver a vasilha limpa. Correto? Linguagem normal é o que a gente usa no dia a dia, é o momento mais comum, é o que a gente faz geralmente. Qual que seria a versão comunicação do violento disso? A mesma coisa. Cheguei em casa, entrei na minha cozinha. A pia tá cheia de vasilha. Isso te sobe aquele calor pelas costas. Você respira e fala: não acredito que tá cheio de vasilha nessa pia. O que você vai fazer nesse momento? Entrar em contato com esse desconforto. Você tá com raiva. Ok, faz parte
Vasilha suja na pia, depois de um dia inteiro de trabalho com gente em casa, eu te entendo. Vamos ficar com raiva. Você dá aquela respirada, a vasilha tá suja, você fica com raiva. De repente você vira e fala, ok, vamos começar com as crianças. Você vai para a sala, vira para o seu filho que está mexendo, está vendo televisão e fala, filho, desliga o telefone. O outro está usando o celular, você fala, filho, guarda o telefone. Desliga a TV, guarda o telefone, vamos conversar. Vocês sentam. E você vai falar com eles, olha, eu observei que a pia está cheia de vasilhas. E eu tô cansada. Eu trabalho um dia inteiro, é desgastante no trabalho, é desafiante. E quando eu chego em casa, o mínimo que eu quero é o conforto, é o meu lar limpo, a minha casa limpa. Eu quero poder descansar quando eu chego em casa. Eu tenho essa necessidade de um ambiente mais limpo. Então, por gentileza, é possível que vocês lavem a vasilha que vocês usem? Ponto. Pergunta feita. Com o passo a passo aqui que a gente percebe é que você fez a observação, você falou, vi as vasilhas na pia. Você falou como você se sente diante disso. Me sinto triste, desconfortável, cansada. Você falou o que você precisa. Eu tenho necessidade de descansar, eu tenho necessidade de higiene, eu tenho necessidade de um ambiente familiar limpo. E você fez o pedido. Tem como vocês lavarem a vasilha que vocês usam? Ponto. A gente passou pelas 4 etapas e a gente passou a mesma mensagem que a gente tinha passado anteriormente de uma outra forma, com outras palavras. Por que que a gente acredita e por que que a comunicação não violenta, ela defende que esse modo de comunicação ele é muito mais efetivo do que gritar que saco, lava a droga da vasilha. Porque tem uma grande questão. Quando nós, seres humanos, vocês, todo mundo está vendo aqui, seres humanos, a gente se constrói, a gente constrói laços sociais por empatia. Eu sou capaz de olhar para uma pessoa e reconhecer que ela sente dor, porque provavelmente em algum nível eu também já senti dor. Nós olhamos para as outras pessoas e somos capazes de ver que elas estão alegres porque nós também já tivemos alegres. E assim, todo mundo já passou por essa experiência de ver alguém rindo, e você pode estar às vezes num dia péssimo, mas a pessoa vai rindo, 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 e quando você vê, você já está morrendo de rir junto com ela, e aí isso te cativa. E aí por isso que essa grande ideia de quando você vai comunicando passo a passo, você fala o que você está sentindo, então eu estou sentindo dor, estou sentindo tristeza, estou sentindo desconforto, estou sentindo felicidade, você cria um laço com a pessoa. A outra questão é que quando você indica qual que é a necessidade, a gente fala que todos os seres humanos têm necessidade. A gente tem necessidade de coisas básicas, água, luz, comida, descanso, dormir, higiene pessoal, ir ao banheiro. São todas necessidades dos seres humanos, mas tem coisas mais complexas que também compõem as nossas necessidades, como amor, atenção, ser ouvido, poder se expressar. Essas necessidades não estão só em mim, não está só em você, ela é coletiva. É fato que algumas pessoas vão precisar de mais alguma coisa do que as outras. Então, para algumas pessoas, poder se comunicar, poder falar, é algo extremamente importante. Para outras pessoas, vai ser poder ouvir. Para outra pessoa, o carinho, o contato físico é uma coisa essencial. Para outra, ela consegue lidar com o contato físico, mas ela precisa ouvir o incentivo. Então, esse lugar onde que a gente tem a necessidade e a gente reconhece a necessidade do outro, ele é extremamente relevante. E mais do que isso, é na hora que a gente comunica e fala, eu preciso disso, eu preciso de higiene pessoal, eu preciso de um ambiente limpo, eu preciso descansar,
é onde que a gente faz contato com o outro. Porque por mais que o seu filho esteja ali há 10 horas no sofá e ele esteja descansado, ele entende o que é necessidade de descansar, ele entende o que é precisar ficar um pouco quieto. Então, essa oportunidade, você dá para ele esse espaço para que ele compreenda o que você necessita, é a hora que você cria uma conexão com a pessoa. Então, assim, eu vou usar mais um exemplinho só para a gente poder fixar essa ideia dos 4 passos, que seria essa ideia da observação, a ideia do sentimento, necessidade e do pedido. E só tem um detalhe bem interessante, gente. É muito importante quando a gente vai observar, que a gente observe de fato. Porque, por exemplo, você muitas vezes está passando por uma situação, igual aqui atrás tem um quadro aqui, dá para vocês verem aqui, nesse quadro meu das velhinhas. E aí são 3 vovozinhas, não dá para ver a terceira, mas são 3 vovozinhas fazendo hidroginástica, muito bonitinhas. E você pode virar e falar, olha, estou vendo um quadro com 2 senhoras, elas parecem que estão fazendo exercício físico, e o quadro é azul com branco, elas estão de touca e óculos. Ponto. Isso é uma observação. Uma outra coisa é eu virar e falar assim, olha, eu estou vendo um quadro com 2 senhoras, eu acho que elas são 2 senhoras bem bonitas, assim, para a idade delas. Elas estão animadas, bem despertas, assim, parecem felizes. E eu acho que elas são vovozinhas muito animadas. Ponto. E aí que vem a grande questão, assim. Deixou de ser minha observação, deixou de ser observar o que está acontecendo, para eu construir, em cima disso, a minha percepção. Então, eu estou falando, elas estão animadas. Estão mesmo? Não sei. Podem não estar, elas podem estar ali obrigadas. Elas são vovozinhas muito bonitas? Bonitas por quê? Quem disse? Qual padrão? Por que seriam? Por que não seriam? Então, quando a gente vai para situações reais da nossa vida, e aí nesse ponto, lembra quando eu falei da situação da vasilha suja na pia, que eu falei, respira, dá um passo, deixa a coisa dar uma acalmada? Por quê? Quando a gente está num momento de raiva, a gente tende muito a não enxergar a situação como ela é de fato. A gente constrói, coloca ali a nossa expressão, a nossa raiva, o nosso rancor naquela análise. Então, vamos trazer um outro caso. O caso agora, vamos pensar assim, você está no relacionamento, vocês moram juntos, e aí a pessoa que mora com você, ela começa a sair com os amigos. Ela combina um dia, quinta-feira. Quinta-feira é o dia de sair com os amigos. E aí, tudo bem, você fala assim, ok, você vai sair com seus amigos, você aproveita esse dia para você ficar em casa, para você ver sua série, tirar o atraso, fazer aquela máscara, fazer seu momento de autocuidado e tá tudo certo. Só que aí, o dia de sair com os amigos começa a se transformar no horas e horas fora de casa. Então, primeiro era 2 horas fora de casa, depois vira 4 horas fora de casa. E quando você vai ver, o seu parceiro, a sua parceira está chegando em casa 1 ou 2 horas da manhã na quinta-feira. E isso começa a te trazer um desconforto. Você começa a ficar meio desconfortável com isso, a pessoa começa a te incomodar. E aí, em algum momento, a coisa vai tomando uma dimensão até que um dia ele chega em casa, ele ou ela chega em casa por volta de 2 horas da manhã, e você estava na cama ali remoendo aquela situação já bastante irritado. E quando a pessoa entra, você explode. Caramba! Não acredito que você está chegando só essa hora em casa. Como assim? Não tem ninguém em casa? Eu tô aqui, passei aqui a noite inteira, você não chega, o que está acontecendo? Que absurdo! E aí, olha pra você ver a hora que você chega, você nunca me dá atenção, você sempre chega atrasado. Eu não aguento isso mais. Ponto. A coisa explodiu, você gritou, a pessoa tá chegando atrasada, é real, você tá desconfortável com a situação, é real. Só que na hora que você comunica na raiva, que você comunica naquele momento ali, você passa para a pessoa essa situação de uma forma extremamente agressiva. A pessoa vai receber aquilo com um tapa na cara e provavelmente ela vai te devolver com outro. E ele vai responder, mas semana passada você foi para casa da sua mãe, você ficou lá o dia inteiro. Eu falei com você que eu queria ter ido no shopping mais tarde.
E você não chegou em casa em tempo. E ali você vai falar, não, mas é você. E isso, a discussão já virou um bate-volta e tá todo mundo ali gritando cada vez mais alto. Daqui a pouco é o vizinho batendo na sua porta e falando, pelo amor de Deus, já são 2 horas da manhã, calma. E você não conseguiu resolver. Geralmente a coisa só vai parar, quando alguém cansar de gritar. E aí não se resolve. Você pode ter extravasado a sua raiva ali na hora, então talvez a coisa acalme, vocês consigam voltar a conviver, mas o desconforto não foi resolvido. Então, se a gente pensa numa proposta na comunicação não violenta, de passar essa mesma mensagem, a gente faria diferente. Então, por exemplo, a pessoa chegou ali, são 2 horas da manhã, você realmente já está desconfortável com essa coisa que vem acontecendo semana a semana, cada dia ela chegando mais tarde. E quando ela chega, você está no sofá, sentada, e você vira e fala, olha, eu estou observando que você está chegando cada dia mais tarde. Hoje já são 2 horas da manhã, você está chegando em casa, e isso me deixa numa situação muito desconfortável. Eu fico ciumenta, eu fico irritada quando isso acontece. Porque eu tenho uma necessidade de confiar em você. Eu tenho uma necessidade de que você esteja presente comigo, nem que seja por pouco tempo todos os dias. Então eu queria te pedir que, dentro do possível, vamos combinar assim, chega mais cedo. Será que dá para você chegar antes da meia-noite? Dá para chegar até meia-noite? Vamos tentar chegar num horário de equilíbrio para que você possa estar com seus amigos, com as suas amigas, mas que você também possa estar em casa num horário onde que a gente consiga conviver juntos. Então, você passa pelos 4 passos, assim como a Ana colocou aqui pra gente nos comentários. Você passa pelos 4 passos e você consegue passar a sua mensagem para essa pessoa de um outro jeito. E aí, nessa hora, igual eu falei com vocês, quando você diz que você está sentindo, eu estou sentindo desconfortável, estou ficando ciumenta, estou ficando irritada, a outra pessoa, ela sabe o que é ficar ciumenta, ela sabe o que é ficar irritada, ela compreende isso. Eu tenho necessidade de presença, tenho necessidade de conversar com você, nem que seja um pouquinho todo dia. A pessoa está ali exercendo a necessidade dela de conversar, talvez conversar com outras pessoas, mas ela sabe que é uma necessidade de conversar. E aí, na hora que você conecta, na hora que a gente cria conexão nesses 2 momentos com a pessoa, fica muito mais fácil dela receber o pedido. Então, na hora que eu viro para ela e falo, olha, será que tem como você chegar um pouquinho mais cedo em casa? Vamos construir um horário de equilíbrio, onde você possa chegar, que seja confortável para você, que seja confortável para mim também. A pessoa vai ficar muito mais aberta para isso. Tá bom? Essa ideia da palestra, eu fui conversar com a Mari, ela falou assim, Jéssica, o que você quer falar? Qual que seria a ideia? E eu falei assim, vamos falar de sentimento, sabe? Vamos trazer o sentimento. Por quê? Para beber um pouquinho de água. Antes disso, saiu, gente? Vocês estão entendendo? Estou falando no ritmo legal? Pode continuar? Dá para seguir? Vamos ver assim. Ótimo, estou vendo o coraçãozinho subirem aqui, já estou compreendendo, então acho que está sendo compreensivo, que a gente está conseguindo passar a mensagem. Então, ó, qual seria essa ideia do sentimento? Por que foi essa proposta que eu trouxe quando as meninas me convidaram para vir aqui falar? Sentir, eu acho que a gente está num período, assim, 2020, com a pandemia, com tudo que aconteceu, 2021, foi extremamente complicado. Eu acho que a gente está num período complicado, difícil. Muitas pessoas perderam familiares. Quem não perdeu, sabe, conhece alguém que perdeu, sabe? A gente está vivenciando dificuldades políticas, dificuldades financeiras, dificuldades econômicas.
E aí, muitas vezes, a solução que a gente encontra para seguir é omitir. Você pega o que você está sentindo, enfia numa caixinha e fala bola para frente, eu não vou sentir o que eu estou sentindo. Eu não tenho tempo de sentir raiva, eu não tenho tempo de sentir tristeza, eu não tenho tempo de sentir desconforto. E E por mais assim que muitas vezes assim eu compreendo e reconheço que a gente tem que jogar de perna quebrada, a gente tem que jogar ali sentindo dor, porque a vida acontece e muitas vezes a gente não tem o tempo de parar para acolher o que a gente está passando. Tem um lugar extremamente opressor quando a gente não dá espaço para o que a gente está sentindo. Porque você começa a criar um muro entre você e você. Você começa a criar um muro dessa parte sua que sente. Sentir é, como o Marshall diz, sentir é essencial do humano. O humano é compassivo. E na hora que eu sinto o que quer que seja, desde a felicidade, o sentimento que a gente chama de bons, ou sentimentos que a gente chama de ruins, sentir é o que permite que eu olhe para outra pessoa e reconheça que ela também sente. Se eu começo a negar o meu sentimento, eu nego também o sentimento da outra pessoa. Fica muito mais fácil de eu fazer isso. Se a pessoa ela é levada para uma situação onde que ela tem que esconder o que ela está passando, ela tem que esconder a raiva, ela tem que esconder a tristeza, ela tem que esconder o choro. Assim, quantas vezes a gente já ouviu engole o choro? Se ela precisa passar por isso, fica muito mais fácil ela olhar para outra pessoa e ela responder da mesma forma: engole o choro. Não, tá triste, tá com raiva, não importa. Então, nesse lugar, nesse momento, vem se torna algo muito essencial e muito importante que nós que aqui estamos, sabe, que somos pessoas que dentro de um limite, dentro de um universo muito diferenciado, a gente está aqui. Eu acredito, espero que todos vocês estejam com saúde. Eu acredito e espero que todos vocês tenham comida em casa, não estejam preocupados com o que vão comer logo depois. Eu acredito e espero que todos vocês estejam em situação de segurança. Então, nós que estamos aqui nessa situação, vamos acreditar, né? Vamos colocar aqui de novo, entre aspas, de privilégio, esse privilégio do conforto, esse privilégio da segurança, esse privilégio de ter uma segurança alimentar, uma segurança física, uma segurança emocional. Se nós começamos a fazer a transformação pessoal, de entrar em contato com os nossos sentimentos, de passar a sentir, de reconhecer o que a gente sente, nós começamos a ser capazes de olhar para as outras pessoas que talvez não puderam estar aqui, não puderam ouvir essas palavras, não tem segurança emocional, não tem segurança financeira, não tem um alimento em casa, está faltando uma série de coisas. E conseguimos olhar para elas e acolhê-las e começar a fazer a transformação que elas ainda não são capazes de fazer. Então, esse lugar do sentido, reconhecer, ele ganha essa relevância extrema por isso também. Porque ele tem esse potencial transformador, ele tem esse potencial de reconhecer. Então, é um pedido, assim, né? A palavra é essa, é o meu pedido. Então, vou construir na comunicação não violenta. Eu observo que a gente está num momento social muito difícil. Eu observo que muitas vezes, para a gente seguir, para a gente dar conta de viver neste mundo, nós precisamos engolir o que a gente sente, engolir o choro, engolir a raiva e às vezes até esconder o nosso sorriso. Isso me entristece bastante perceber que para seguir muitas vezes é necessário se omitir. Isso me traz tristeza, isso me deixa desiludida, isso me deixa desconfortável.
e porque eu tenho uma necessidade de comunicar, de conexão, de estar em contato com os seres humanos, uma necessidade de amor, eu peço, por gentileza, que dentro do possível, se você puder e quiser, que você se permita sentir. Que você entre em contato com seus sentimentos mais sinceros, da sua ansiedade, da sua raiva, dos seus ciúmes, a sua alegria. Entre em contato com os seus sentimentos e se permita senti-los. E eu sei assim que a gente foi ensinado a pensar que algumas coisas são muito feias. Não, não posso sentir ciúmes, não posso sentir raiva. E eu vou te propor que você repense isso de uma forma diferente. A raiva e os ciúmes que a gente sente, ou esses sentimentos denominados ruins, eles são sentimentos como qualquer outro. A gente se negar a senti-los não vai fazer com que eles não aconteçam. A gente só vai enfiar eles debaixo do tapete e sujeira acumulada debaixo do tapete vira um montinho e fica na sua sala. Não faça isso. A gente quer pegar a sujeira, reconhecer ela, juntar e colocar no lixo. Para isso, você precisa de reconhecer, você precisa de sentir. Não adianta você tentar enfiar debaixo do tapete, enfiar atrás do móvel e não vê, não resolve. Então, permita-se sentir, ok? Eu estou chegando aqui perto dos 30 minutos já que eu tinha proposto para vocês. Eu vou fazer só mais alguns comentários e eu vou já partir para a parte dos comentários, conversas e perguntas. Eu só vou trazer. A Ana trouxe uma frase aqui que é muito real. Assim, ela fala, olha, sentir pode doer, mas pode também curar. Eu acredito, Ana, que eu tenho uma brincadeira que eu faço muito com as minhas amigas, a Thaís, eu falo muito com ela. Eu falo, Thay, eu acho que a vida é meio que um videogame. Pensa um joguinho de videogame. Você vai passando por vários desafios, né? Então, ele geralmente você começa na primeira fase, e aí você vai passando pela primeira fase, você passa por vários desafios, e você, no joguinho, você perde, você morre, você volta, vai, até que você passa a primeira fase. Aí você vai para a segunda, e você joga, passa uma série de desafios, você morre, perde vida, você vai para a terceira fase. E assim você vai evoluindo, e as técnicas que você adquire, as habilidades que você adquiriu lá na primeira fase do jogo, vão ser necessárias para você derrotar a terceira fase. Então, é uma construção, sabe? Quando a gente evita essa dor, o desconforto, esse lugar de tristeza, a gente também evita essa evolução. Então, se eu tenho medo de jogar o meu joguinho e perder vidas, ou no joguinho até morrer, eu também me impeço de chegar à segunda fase, de evoluir para a terceira, eu me impeço de crescer. E aí a gente não evolui. O que eu quero falar com vocês? Eu tô com uma listinha aqui, vocês não vão conseguir ler, porque vai estar com uma letrinha mini, mas eu vou deixar lá no meu perfil. Carol, depois coloca para mim o meu perfil aqui para o pessoal poder ir lá. Eu vou deixar alguns links de algumas coisas, livro, essa listinha. Não espero saber nada, mas espera aí. Vou abrir aqui para vocês. É um tanto de palavrinha, dá para vocês verem assim? São muitas coisas. Jéssica, o que é isso? Isso são sentimentos. Nós estamos acostumados, muitas vezes, a pensar assim em basicamente duas emoções. Deixa eu passar. A gente está feliz ou triste. É isso. Essa é a nossa limitação. E aí que vem a CNV e ela dá um passo muito grande. Valeu, Carol. Ela dá um passo muito grande e ela te fala assim, tem muito mais coisa para você sentir. Então, aqui, nessa primeira quadradinho aqui, ó, nessa primeira parte aqui, a gente tem o que a gente chama de sentimentos que você tem quando as suas necessidades são atendidas. Então, essa listinha imensa aqui é só disso. Então, por exemplo, você é capaz de ficar fascinada, arrebatada, movido, entusiasmado. Você fica à vontade, você fica confortável, poderosa, segura. Deixa eu ver mais alguma aqui que seja diferente. Rejuvenescida. E qual que é a ideia, assim, quando você entra em contato com uma listinha dessa, não é só para você ganhar vocabulário, é para isso também.
Mas é para você conseguir perceber as nuances. Você tá, por exemplo, vou pegar aqui sentimentos de alegria. Você está agradada? Ou está eufórica? Ou está feliz? São três coisas muito diferentes. Então, quando a gente cria esse lugar, a gente cria a oportunidade de você perceber a diferença entre uma coisa e outra. Correto? Aqui na segunda listinha, a gente tem necessidades. Lembra que eu falei que os seres humanos têm necessidades? Então, por exemplo, aqui coisas muito básicas. A gente tem necessidade de autonomia. A gente tem necessidade de bem-estar físico. A gente tem necessidade de conexão, honestidade, lazer, sentido. Então, essa listinha toda aqui vai te ajudar a reconhecer o que você pode estar ali necessitando naquele momento. Por que quando seu parceiro, sua parceira chega muito tarde, você fica tão desconfortável? O que você está precisando ali? O que está te faltando que te traz esse desconforto? Por que quando seus filhos não lavam a vasilha, isso te traz tanto desconforto? O que você está precisando que não está sendo atendido? E eu tenho que trazer uma questão muito importante aqui. Por que a gente necessita entender a necessidade? Ficou horrível a frase, mas vamos lá. Por que nós temos que reconhecer a necessidade por trás do nosso pedido? Qual que é a questão? É que porque se eu identificar a necessidade, então vamos trazer um exemplo que todo mundo já passou por isso em algum momento. Eu preciso de amor. Eu tô querendo tanto namorar, tô querendo tanto um parceiro, tô querendo tanto alguém para dividir a minha vida. E eu tô precisando mesmo desse carinho, desse afeto. E eu começo a pedir isso. Normalmente, quando a gente está precisando dessas coisas, a primeira coisa que a gente identifica, então eu tô precisando de amor, de afeto e de carinho, correto? O que geralmente você vai buscar? Um namorado. E aí, como você faz? Vai pro Tinder. Ainda mais hoje em dia que a gente tá podendo sair de casa, você vai pro Tinder, joga lá e fica tentando achar um parceiro, uma parceira que cumpra com o que você está precisando, que seria o afeto, o carinho, o amor. E aí, sabe o que acontece? Você encontra lá o cara lá no Tinder, encontra a moça lá no Tinder e você sai. E aí é estranho, aquele primeiro dia não rola uma conexão e de repente você percebe que você até continua com a pessoa, conversa com a pessoa, muitas vezes chega a manter uma relação sexual com a pessoa, mas quando tudo acaba, você se sente pior ainda do que quando tudo começou. Aí você fala, gente, eu não tô entendendo. Eu precisava de um parceiro aqui, eu tô buscando um parceiro, por que eu não tô sem, por que eu não consegui cumprir com isso? Porque o que você queria era carinho, era afeto e era amor. Aquela relação ali naquele momento, naquele ponto onde ela está, ela não cumpre com essa sua necessidade, ela não supre isso. Pode ser que numa construção, pode ser que daqui a um tempo vocês consigam vivenciar afeto, carinho e amor. Mas ali, nesse primeiro contato, às vezes isso ainda não te foi concedido. E aí, por isso, você acaba aquela relação e fala, não deu, não adiantou, estou pior do que começou, o que aconteceu? Então, por isso é tão importante a gente identificar o que a gente quer, porque a gente começa a ser capaz de escolher o melhor meio de suprir isso. Então, assim, tem uma diquinha, uma dica muito boba que a gente dá para as mulheres, assim, geral. Mulheres que normalmente eu converso com mulheres, né? E eu leio livros e coisas para mulheres, mas assim, uma diquinha muito boba que a gente dá e que funciona muito bem é você ir para o encontro, mas antes de você ir para o encontro, você liga para uma amiga com quem você tem com quem você tem uma relação muito boa, você liga para sua mãe, para alguém com quem você tem uma relação de afeto muito boa, porque essa pessoa ela vai suprir sua necessidade de carinho, de afeto. E ali, quando você for para o encontro, você não vai buscando esses aqui, você não vai para aquela relação, para aquele primeiro contato, tentando suprir. Você não vai depositar toda essa expectativa na pessoa. Então, e aí a gente se faz muito importante você entender por que eu preciso. Porque na hora que eu preciso, eu descubro outros meios de suprir. Então, pode ser que no caso dos meus filhos, não vai ser pedir para meus filhos lavarem as vasilhas, porque às vezes eles não vão lavar. Adolescente, aquela fase que não faz nada. Paciência. O que vai ser? Nós, gente, então vou fazer um trato.
Não sei, vou pedir a minha vizinha, contratar a minha vizinha para que ela passe aqui em casa, lave as vasilhas antes de eu chegar. Vou comprar uma lavadora de louça. Enfim, sabe? A gente encontra outras maneiras de suprir o que a gente precisa. Então, por isso é tão importante a gente reconhecer a necessidade. E, por fim, essa última parte aqui, deixa eu ver, são os sentimentos que a gente tem quando a nossa necessidade não é suprida. E aí eu tava falando, geralmente a gente fala, eu tô triste, ponto. Mas você pode estar muita coisa, você pode estar furiosa, você pode estar decepcionada, humilhada, você pode estar desagradado, você pode estar suspeito, cuidadoso, assustado, você pode estar agitado, agitada. Então, assim, eu vou deixar essa listinha salva. Esse aqui é um link de PDF, vocês imprimem, assim, e ela dobra e fica pequenininha, dá para guardar na carteira, dá para levar na bolsa. E eu acho que faz muito sentido a gente começar a passar o olho. Inclusive, na parte de trás, eu e a Ananda, que é uma amiga minha da CNV em curso, a gente construiu uma mini instrução. Tem uma instruçãozinha de como usar, de como entender esses sentimentos. E eu acho que isso daqui pode ser um passo para você começar a reconhecer em você. Então, quando você está no trânsito e alguém avança o sinal, você começa a ver que você ficou furiosa, ou você se sentiu humilhada. Quando você está numa situação de trabalho e o seu chefe te faz um elogio na frente de outras pessoas, você se sente, deixa eu ver o que vou usar uma palavra mais bonita, né? Você vai se sentir satisfeita. Satisfeita é bom, né? Você vai se sentir encorajada. Então, eu acho que olhar para essa listinha, passar o olho, entender essas instruções, ela já pode ser um grande passo para a gente poder se permitir sentir. Tá bom? Olha, gente, era o que eu tinha trago para nossa ideia. Como eu disse, isso está longe de cumprir com toda a proposta da CNV. Eu acho que a gente pode... Carol, me coloca aí no próximo evento para a gente poder vir conversar, entrar em mais detalhes, falar sobre a ideia do pedir, como a gente pede, como a gente passa um pedido para as outras pessoas, poder fazer exercícios, isso é muito legal a gente poder exercitar, é sempre uma ideia muito interessante. E aí, eu vou pedir para a Carol jogar de novo o meu perfil, eu vou estar à disposição. Podem me chamar lá no meu perfil, manda mensagem, manda aqui no Tinha que Ser Mulher, que a gente vai conversando, sabe? Eu realmente acredito que senti que essa ideia da gente mudar a nossa forma de falar com o mundo, de conversar com o mundo, de dialogar, ela é capaz de transformar. Porque na hora que eu falo de outro jeito, na hora que eu comunico de outra forma, eu sou capaz de despertar na pessoa uma outra coisa, sabe? Você é capaz de interromper um ciclo de violência. E eu quero trazer aqui só uma coisa muito importante. Quando a gente pensa em não violência, é muito comum que a gente associe isso a uma ideia de submissão, a uma ideia de passividade, porque eu não sou violenta, porque eu não pratico violência. E não é assim que funciona, tá, gente? A ideia da não violência não tem nada a ver com isso. A gente traz a comunicação não violenta para transformar as situações. Se você está desconfortável, se você está triste, se você está numa situação de violência, você não tem que aceitar e permanecer nesse lugar. A gente traz a linguagem, a gente traz essa proposta para mudar isso, para mudar esse lugar, para mudar onde você está, e mudando onde você está, mudando esse lugar, a gente muda o mundo. E como eu sempre brinco lá no meu perfil, eu tenho síndrome de pink cérebro. Quem for mais velho aqui vai lembrar daquele desenho que tinham dois ratinhos, que o plano deles todo dia era conquistar o mundo. Eu não quero conquistar o mundo, mas eu tenho um plano real de transformar o mundo. Eu acredito nisso. Então, vamos lá. Sente e sentindo, transforme-se e transformando-se, vamos transformar o mundo. Tá bom? É isso que eu tinha proposto para vocês. Gratidão por me ouvirem. Eu fui acompanhando aqui os elogios. Gratidão pelos comentários, pela participação.
Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum esclarecimento, estamos aqui. A gente pode conversar mais um pouquinho. E é isso. Algo a dizer? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, sim. Aí tô ganhando aplausos. Beijo, Chia, você que é demais. Gente, a minha mãe entrou aqui. Mãe, cadê você? Mãe, você é linda, te amo. Obrigada, Ana. Luciana, muito obrigada, gratidão. As minhas amigas que vieram aqui me prestigiar, muito obrigada, dona Rafa, muito obrigada, Thaisa. Foi assim, gratidão por me ouvirem, sabe? Eu acredito muito na ideia de que quando a gente fala, quem aprende primeiro é a gente reforça dentro de nós aquilo que a gente acredita. Então, é uma oportunidade muito boa poder falar. Pode me confirmar na Jornada Florida de Outono, sem dúvida. Já tô lá. Palestrante confirmada para a Jornada Florida de Outono, Jéssica. Tô lá, gente. Então é isso, eu acho que eu vou encerrar. Beijo para vocês. Não, peraí, Carol, não vou encerrar. Como que eu encerro e salvo? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Me conta. Dena, beijo, obrigada. Vou esperar a Carol me orientar, gente, porque eu não sei como que salva isso. O que eu tenho que fazer? Hum. Vou aproveitar, enquanto a Carol me escreve como que tem que fazer para salvar a live, deixa eu responder aqui como fazer a pessoa que não entende CNV. Ok. Qual que é a ideia? A pessoa que não... Eu estou numa relação. Então, eu tenho uma compreensão da comunicação não violenta, eu já estudei algumas coisas, eu já tenho conhecimento, a outra pessoa não sabe por onde passa, e muitas vezes só não sabe por onde passa como ela não gosta daquilo. Ela olha assim, ai, que linguagem besta, como que essa pessoa fala de forma educadinha? Nossa, você é tão chata. Pode acontecer. Qual que é a proposta da CNV? A gente não está numa conversa para impor para ninguém que ela comunique-se de forma não violenta. Então, eu vou aproveitar aqui e vou repetir, igual a Luciana pediu para repetir, os 4 passos. Eu não estou numa conversa para impor que a pessoa observe, sinta, indique a necessidade e faça um pedido. Mas, ao eu saber, ao eu ter conhecimento, eu falo, eu me comunico dessa forma. E ao começar a construir as minhas conversas dessa forma, então eu vou ali e entro no contato com a pessoa, entro na conversa e vou fazendo passo a passo. Eu observo o que está acontecendo de fato, lembro de observar o que está acontecendo de fato, tento ao máximo afastar aquilo que é a sua percepção. As vovozinhas não são lindas, elas são vovozinhas, ponto. Quando eu trago ali o que eu estou sentindo, seja o mais aberto possível, eu estou triste. Isso me dá tristeza, isso me angustia. Como eu disse para vocês, as pessoas sentem também. Então, aquela pessoa, por mais resistente que ela seja, por mais ignorante que ela pareça, ela já bateu o pé na cama e ela já sentiu dor. Então, você falando desse lugar da minha tristeza, da minha dor, provavelmente vocês criam uma conexão. Lembra de indicar o que você precisa. Então, vamos de novo pegar o caso da limpeza da casa. Eu preciso de limpeza da casa, eu preciso de higiene. Porque pode ser que você chegue à conclusão que como essa pessoa vai te ajudar com a limpeza não vai ser lavando ou limpando. Vai ser trazendo alguém em casa para limpar, vai ser trazendo alguém em casa para te ajudar. Vai ser de uma outra forma, mas não vai ser limpando. Então, indicar a necessidade é muito importante para isso, para que vocês possam achar um meio melhor de cumprir com essa necessidade. E no fim, lembra de fazer um pedido. É muito comum a gente ter a conversa completa com a pessoa, então a gente vai lá, olha, eu vi isso me faz sentir dessa forma, porque eu preciso daquilo, mas a gente não pede. E aí tem uma passagem bíblica, só para completar, que fala, a pessoa que procura acha e quando pede ela é atendida. É importante pedir, sabe? É muito importante que a gente peça.
Quando a gente manifesta em palavras, a gente dá a chance da pessoa dizer sim ou não. Ela pode falar, não, não vou te ajudar, não, não quero, não, não posso, ou vou fazer de outra forma, ou eu vou fazer isso. Jéssica, fiz isso, fiz todas essas etapas. Fiz uma vez, fiz de novo, não trouxe. A pessoa não está conseguindo conectar comigo, a pessoa não está chegando nesse sentimento. Nós somos responsáveis por suprir as nossas necessidades. Então, lembra do caso do carinho? Eu preciso de mais carinho. Às vezes eu estou numa relação de que eu não estou encontrando o carinho que eu preciso. Eu sou responsável por cuidar, por suprir o meu carinho. Então eu posso buscar outros meios, um trabalho voluntário, mais contato com as minhas amigas, com a minha família, de alguma forma encontrar esse lugar onde eu supra. E aí, é inevitável, a gente pode chegar a algum momento onde a gente precise de, às vezes, falar, olha, essa relação não cumpre mais com aquilo que eu preciso, ou esse trabalho, ou esse local, enfim, a gente pode chegar nesse momento. Mas aí a gente tem uma construção passo a passo, tempo a tempo, que a gente vai chegando lá, tá bom? É isso, gente. Então, beijo, boa noite para vocês, bom descanso, que a gente tenha a melhor noite possível pra gente, para quem a gente ama, e é isso, a gente conversa. Tchauzinho.